ótima sexta-feira para todos nós, né? E aí, ontem eu estava pensando, porque eu morava no Rio de Janeiro e eu não me sentia, assim, carioca, pertencente àquele lugar. E eu morei em vários bairros no Rio de Janeiro durante o período de 10 anos, eu morei em vários bairros. Fui da Tijuca para Jacarepaguá, para a Vila Valqueire, né? Então, assim, eu fui para vários lugares, né? Mas Botafogo, depois eu parei. A última minha residência foi em Jacarepaguá. E aí eu não conseguia me sentir pertencente quando eu morava em Vila Isabel, quando eu morei na Vila Valqueire, quando eu morava em Botafogo, né? E quando eu fui morar em Jacarepaguá. Eu não me sentia pertencente ao local. E eu achava estranho, porque eu me forçava a agir como uma carioca, embora eu sou uma carioca, porque eu nasci no Rio de Janeiro, né? Mas eu saí do Rio de Janeiro muito cedo, muito criança. E aí fui morar em outros lugares, devido ao trabalho do meu pai. E aí, quando eu retorno para o Rio de Janeiro, já adulta, né, com a primeira faculdade já concluída, eu não consegui me sentir pertencente àquele lugar. Então eu tentava me comportar como uma carioca mesmo, né? Aquela pessoa que tá ali, que faz parte, né? E tudo, para tentar pegar o ritmo desta cidade e caminhar junto com ela, né? Aproveitar as oportunidades, as maravilhas que o Rio de Janeiro tem, porque é uma cidade muito linda, né? Aproveitar as maravilhas que ela oferece para aproveitar a vida, assim, para curtir a vida. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu achava que eu ia curtir a vida adoidado, né? Que eu ia trabalhar, que eu ia tudo, mas que eu ia fazer muita coisa, eu ia conhecer muitos lugares, e aquela coisa toda. Bom, o tempo foi passando e eu fui vendo que para me adequar a esta cidade, para entrar no ritmo dessa cidade, né? Era um esforço muito grande que cabia em mim, né? Eu tinha que fazer esse esforço. Ora, esse esforço eu até começava a fazer, mas depois eu já não aguentava, porque batia muito cansaço, né? Eu não sou uma pessoa de sair com uma frequência muito grande e de estar em todos os lugares, eu querer estar em vários lugares, sabe? Eu preservo muito o meu sossego, preservo muito o silêncio da onde eu moro, né? Quando eu morava no Rio, eu gostava muito do silêncio, da calmaria, da caneca do café com um bom livro para ler. E eu tinha essa facilidade mais de ficar em casa do que fora de casa, curtindo as maravilhas do Rio de Janeiro. Isso, de uma certa maneira, eu tinha que aprender a dosar para me sentir pertencente àquele lugar. E a maior dificuldade minha foi a dosagem, né? Foi tentar encontrar um equilíbrio, né? Bom, aí os anos se passaram, eu fiquei cerca de 12 anos no Rio de Janeiro, morei 12 anos no Rio de Janeiro e vim embora, assim que eu me graduei em Direito, eu vim embora para Goiânia. Bom, aí chegando aqui em Goiânia, a cidade é totalmente diferente do Rio de Janeiro. A gente não quer fazer comparativo, mas eu preciso comparar para quem nunca veio em Goiânia ter uma ciência de como é, né? Para quem está falando assim, eu vou sair dessa confusão do Rio de Janeiro e vou para Goiânia, é como se você estivesse andando com um carro em alta velocidade numa estrada sem empecilho nenhum. Sem polícia, sem aquele radar, sem nada, sem nada. O asfalto liso, maravilhoso. Se estivesse andando em alta velocidade, de repente, puxa o freio de mão do carro. É esse baque que você leva, ou pelo menos que eu levei quando eu cheguei aqui em Goiânia. É o freio de mão, naquela velocidade, né? A cara parece que vai no para-brisa, né? É loucura, né? Aqui é um silêncio, silêncio de coisa externa mesmo, né? De trânsito, de barulho, de briga, de não sei o quê.
é o silêncio com relação ao Rio de Janeiro. Aqui eu acordo ao som das maritacas, né? Tem muito pela vizinhança. É muito mais casa do que prédio, né? Você tem um ou outro prédio aqui onde eu moro, no setor onde eu moro, um ou outro que o prédio é muito alto, assim, de 8 andares, de 10 andares. A maioria de 3, 4 andares. E o restante casa. E as casas, elas são... o terreno ele é retangular, não é um terreno quadrado onde você constrói a casa, é um terreno retangular, né? E as casas são meio parecidas. Uma coisa que tem em comum todas elas é portão, grade e aquela parte elétrica em cima do muro, né? Em todas elas possuem. Você vai à padaria e volta, né? Com muita tranquilidade. Aqui tem muita praça, então você pode ir para várias praças para fazer uma sua caminhada na parte da manhã, na parte da tarde, sempre tem gente caminhando. Agora, uma questão muito interessante aqui no Rio de Janeiro, aos domingos, na praia de Copacabana, a Vieira Solto ali, ela fecha para o trânsito e você fica caminhando, andando de patins, leva as crianças, né? Tranquilamente. Aqui não. Aqui, obviamente, não tem praia, né? Mas o que eu estou querendo dizer assim, no domingo aqui, as pessoas não saem para caminhar. Porque o domingo é realmente do repouso. O domingo é realmente de não fazer nada, de ir na missa, né? Que eu escuto o sino da igreja daqui, de ir na missa, né? Ele não tem essa diferença que a gente tem no Rio. Que domingo pra gente, quem gosta de atividade física vai fazer atividade física no domingo. E vai descansar depois, né? Isso se não for para o shopping à tarde ou no cineminha, né, quando estava sem pandemia, ia ao cineminha e tal, e depois terminava a noite com uma pizza e tal, e ia dormir para o dia seguinte começar a trabalhar. Então já chegava no trabalho segunda-feira um pouco cansado. Aqui não. A alimentação é diferente também, né? Por que eu explico isso? Porque quando eu cheguei aqui eu não me senti, e eu ainda não me sinto pertencente a esse lugar. Eu tenho muita dificuldade de me sentir pertencente a esse lugar. E aí eu pensei que se eu fosse para outros lugares, talvez eu poderia me encontrar em outros lugares. Bom, aí eu saí do Rio de Janeiro, vim para Goiânia, mas antes disso, desse paradeiro, ainda morando no Rio de Janeiro, eu fui para Ouro Preto, Minas Gerais. Assim, se eu tiver que dar uma dica, podem ir à vontade, mas vai de tênis. Porque vocês vão andar muito, muito. Agora, a comida é um sonho. Comida mineira é tudo de bom, né? E tem uma outra coisa que está empatado com a comida mineira de qualidade, né? É a forma como você é recebido. As pessoas são maravilhosas, maravilhosas. Vale a pena conhecer, né? Muitas vezes eu tomava café da manhã na pousada onde eu estava, mas como eu saía cedo e ficava batendo perna, né? Chegava uma hora, assim, por volta de 9 e pouca da manhã, eu já estava cansada, porque eu já tinha andado muito. Eu já estava cansada, então eu ia numa padaria, né? E aí eu ia tomar caldo de cana com pão de queijo. Olha, eu fui lá várias vezes, mas na segunda vez que eu já fui, o rapaz já me conhecia, já batia papo comigo. Ele falava, senta aí, espera aí o caldo de cana que o pão de queijo ainda tá assando lá, espera um pouquinho. Assim, da maior intimidade. Não, eu volto depois. Não, volta nada, senta aí, espera que a gente vai bater um papo. E aí batia papo, contava as prosas. Era uma delícia. Você se sentia membro daquela família, você sentia que como se tivesse nascido mineira. Essa era a sensação que eles passavam pra gente, né? Era uma delícia. Mas eu também já não estava, eu fiquei lá alguns dias só, foram acho que 7, 8 dias, se não me engano, e eu já estava querendo voltar para o Rio de Janeiro, né? A cidade é pacata, você pode andar para tudo quanto é lado. Eu visitei muitas igrejas, vale a pena ir. Ouro Preto, vale a pena ir. Quando acabar a pandemia, coloquem
na agenda de vocês, que eu aconselho, vale a pena. E não é muito caro, né? Não é muito caro. É uma delícia, as pessoas são maravilhosas, a comida é excelente, o clima é maravilhoso, as igrejas são pequenininhas, algumas pequenininhas, lindas, e outras são grandes, lindas demais também. Independente da sua religião, vale a pena uma visita. E em todas que eu fui visitar, que estavam abertas, fui muito bem recebida pelo padre. E ele deixou que eu tirasse foto, que eu ficasse ali, bateu papo comigo, me recepcionou muito bem, muito bem. Por isso que eu tenho um carinho por Ouro Preto por causa disso, porque quando você vive na correria do Rio de Janeiro, muitas vezes você não tem amigos, você tem colegas. E ali as pessoas em Ouro Preto te abraçaram, as pessoas ali te acolheram. É uma sensação de acolhida que não tem igual. Eu não passei por nenhum outro local, também não posso falar muito porque eu não viajei, né? Mas assim, dos lugares que eu tive, eu não passei por nenhum outro local onde eu fui tão bem acolhida como eu fui em Ouro Preto. Bom, né? Ouro Preto, amo você, muito obrigada pelo tempo que eu fiquei lá, mas tive que voltar para o Rio. E aí voltar para o Rio é voltar para a correria, e aquela sensação também estava dentro de mim. Ela estava uma sensação menor em Ouro Preto devido à acolhida, à hospitalidade e tudo mais. E aí uma coisa que eu percebi, que eu vim escutando em algumas palestras, eu entendi a palestra, mas não basta você entender, você tem que compreender. Compreender é aquilo bater dentro de você e você saber que, olha, é isso. Se sentir pertencente a um lugar não é você sair viajando para vários lugares para ver se encontra um no qual você se encaixa. Você não se sente pertencente a nenhum lugar porque você não está encaixado em você mesmo. É aí que está a questão. Por mais que eu tivesse sido bem acolhida em Ouro Preto, eu não me senti pertencente àquele lugar. Por mais que eu morasse no Rio de Janeiro, fiquei lá há 12 anos, eu não me senti pertencente àquele lugar. Por mais que eu esteja aqui em Goiânia já há outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, estou indo para março, estou indo para 5 meses, eu não me sinto ainda pertencente a esse lugar. Mas o problema não é Goiânia, o problema não é Rio de Janeiro, o problema não é Ouro Preto e Minas Gerais, não é nenhum desses lugares. Pode ter certeza que não é. A questão a ser resolvida é comigo. A sensação de pertencimento, ela vem de mim. Eu é que tenho que me sentir pertencente comigo mesmo. Porque independente de onde eu estiver, quando isso acontecer, o lugar vai ser o menor das questões. Vai ser a menor das questões para serem resolvidas. Porque eu já vou me sentir pertencente a qualquer lugar que eu esteja. Porque eu me sinto pertencente a mim mesma. É esse encaixe comigo mesma que falta. Por isso que eu acredito que algumas pessoas, quando falam que não se sentem pertencentes a determinados lugares e vão para outros lugares e têm a mesma sensação, às vezes mais acentuada ou menos acentuada, têm a mesma sensação e saem por aí de cidade em cidade, de lugar em lugar, né? Mas não conseguem se encontrar naquele lugar, não conseguem se encaixar naquele lugar. Perceba que o problema não é o lugar e nem é você. É porque ainda não houve um encaixe com você mesmo. Você não percebeu que é um espírito eterno, que passa por experiências materiais e que esse invólucro aqui, que você tem que se encaixar, você tem que se sentir pertencente a este invólucro, a esta matéria, para que as demais coisas não lhe afetem com tanta força que você não se sente pertencente e arruma a mala e vai embora. E isso, quando a gente fala de se sentir pertencente a nós mesmos, a gente fala isso também para as relações. Muitas vezes a gente vive de relações em relações, de mudança em mudança de relação amorosa. Para se sentir, para aquela pessoa dar a você algo que você não tem consigo mesmo.
E aquela pessoa passa a ter a obrigação de preencher aquele espaço que não é assim, dever dele, entende? É obrigação sua. Se sentir pertencente a você mesmo é você aceitar a condição que está hoje. É você olhar para você e perceber que, olha, eu estou nesta situação, né? De acordo com o mundo, de acordo com a forma como nós vivemos. Olha, eu estou nessa situação, numa situação X, mas internamente como eu estou lidando com essa situação. Uma coisa sou eu chegar aqui diante do vídeo e falar que, olha, é difícil mesmo quem está desempregado, que não é fácil, que vamos ter fé em Deus e tudo mais. E quando desligar o vídeo, cair em prantos e achar que eu nunca vou encontrar um emprego, que eu nunca vou encontrar isso, aquilo outro, que eu nunca vou conseguir uma casa, uma moradia, que tenha a minha cara, que tenha a minha decoração, compreende? Que eu nunca vou conseguir ter um animal de estimação, que eu nunca. E a gente vai nesses nuncas da vida, né? E aí fica difícil, porque aquilo que eu falo é aquilo que eu não vivencio. Então hoje eu conto uma experiência do que eu estou vivenciando, a dificuldade de me sentir pertencente a mim mesma, para que aonde eu estiver, esse sentimento de não fazer parte, de estar sempre do lado de fora, ou de ser o bolinho, o espalha-bolinho, né? Não venha me acompanhando. Então hoje o meu trabalho é perceber que a minha situação, qual é? É X. Não é a situação que eu desejo, como muita gente também não deseja. Eu tenho uma situação em que eu muito me magoa, eu vivo uma situação que muito me magoa. E como é que eu tenho que trabalhar isso? Tem determinadas coisas na vida que você vai ter o poder de mudar, porque ela depende de você, né? Então vamos supor, se você está acima do peso, depende de você fechar a boca e praticar atividade física para você emagrecer. Se você comprou 3, 4 livros e não lê nenhum, depende de você começar a colocar determinada parte do seu dia, desligar a rede social, né? E determinada parte do seu dia, seja meia hora por dia, pegar um livro para ler. Isso depende de você. Você não sabe cozinhar, mas depende de você aprender. Então eu posso pegar pela rede social, pelo YouTube, seja o que for, né, ensinando, aprendendo a cozinhar, né, ou cozinha para iniciantes, sei lá, alguma coisa assim. E você começa a fazer receitas básicas. Quando você perceber, você já está fazendo receitas maravilhosas. Então, mais elaboradas, né, que eu digo. Então, isso depende de você. Essa é a realidade, né? Agora, quando nós estamos diante de situações que não dependem da gente, exemplo, eu adoraria hoje, não tendo a pandemia, ir conhecer um lugarzinho chamado Pirenópolis, né? Eu adoraria ir conhecer, né? Dizem que é linda. Goiás Velho, ou Goiânia Velho, também é outra localidade que dizem que é lindo. Adoraria conhecer. Só que essas localidades estão fechadas para visita, devido à pandemia. Certo? Então é coisa que eu não posso mudar, então não adianta eu ir. Eu adoraria que hoje amanhecesse com sol, né? Porque aí dava para fazer as minhas coisas, depois dar uma caminhada na praça, e etc, etc, etc. Só que o tempo está nublado, e a temperatura já baixou e vai vir chuva. Essa é a previsão de hoje. Então há determinadas coisas que mesmo você não querendo, né, e mesmo você querendo mudar, você não consegue, né? Você procura emprego, coloca seu currículo para várias localidades, né? Algumas respondem e outras não. E aí você tem que perguntar o porquê que isso está acontecendo. É só por causa da pandemia? Eu acho que a pandemia é uma resposta muito simplória que a gente tem que dar. Talvez preciso me preparar, talvez eu preciso ir para um outro caminho, talvez eu preciso, tem determinados momentos que a sociedade nos obriga, ela nos impulsiona a sempre estar correndo atrás.
E tem hora que você tem que ficar quieta. Tem hora que não é para correr. É para segurar as pontas da forma que dá. Bem no popular. De segurar as pontas da forma que dá. Bom, eu não sei se eu ajudei alguém com essa situação que eu estou vivendo hoje, essa dificuldade que eu estou vivendo hoje, de colocar isso para que as pessoas possam saber que não é tão simples assim vivenciar aquilo que a gente fala no vídeo e colocar isso em prática, mas é possível, mas exige um esforço maior, né? Por isso que quem fala é o primeiro a ouvir, porque a boca está muito mais próxima do ouvido, né? E aí eu agradeço mesmo quem ouve e quem chega, aonde chega essa mensagem, que possa auxiliar alguém na caminhada, dando mais um dia de força, mais um dia de vambora, é isso aí, com muita força, fé e coragem, sexta-feira, hashtag sextou, a gente possa continuar caminhando e lutando, né? E essa luta é uma luta diária para não cair, é uma luta diária para não desanimar, e se desanimar, chora, seca as lágrimas e vamos continuar. Né? Nós não somos árvore para viver estacionados, nós vivemos numa flexibilidade, numa onda, numa variação, né? E cuidar dessa variação é cuidar da gente mesmo, é cuidar do nosso coração, é cuidar do nosso espírito, é cuidar do nosso corpo, né? É saber que mesmo diante de todas as dificuldades, a gente vai continuar levantando de manhã e tendo a esperança de que alguma coisa vai mudar, né? Se ela vai mudar, eu não sei. Mas que eu estou fazendo o possível para ela acontecer, com certeza vai. Ela pode não mudar hoje, ela pode não mudar amanhã, mas uma hora ela vai mudar. Essa é a certeza que eu tenho. Eu só não sei se vai ser hoje, mas eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Uma ótima sexta-feira, um pré-fim de semana, né? Nas cidades que tiver com solzinho, aproveita, mas com muito cuidado, o uso de máscara, né? Vamos respeitar o distanciamento, porque não tá brincadeira, né? Para aquela cidadezinha que tá com o tempo fechado, um ventinho, friozinho, né? Hoje em Goiânia tá assim, né? Que possa tomar o seu cafezinho, o seu chazinho, né? E que Deus acompanhe, ilumine e nos proteja de todo mal. Amém.